a Comissão de Residência Médica do Estado de Goiás. Serei em Goiás. Educação médica continuada, dedicada aos médicos goianos, brasileiros e até internacionais que acompanham essas lives. Essa é uma live importante, além de ter a apresentação hoje, no domingo pela manhã, ela fica aí pendurada depois no site das duas entidades, das 6 entidades, e também fica no YouTube, processos posteriores. Aqui hoje, então, dando valor real necessário à homeopatia, recebendo, então, aqui a doutora Maricela Rezende, que é médica, formada pelo UFG, especialista em homeopatia, em acupuntura e medicina do trabalho, e a doutora Sandra Abraão Salles, que é também médica, especialista em homeopatia e doutorado e pós-doutorado pela USP. Né? Vou passar a palavra às duas nossas palestrantes para que sigam a live aí no melhor formato. Muito obrigado por tudo, sejam bem-vindas e fiquem à vontade. Muito obrigada, doutor Valdemar. É um prazer estar aqui na associação e muito obrigada pelo convite e por essa abertura que finalmente a homeopatia está tendo aqui em Goiânia, né? É uma luta, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A sociedade, e a gente fica muito feliz por ver essa capacidade de nos atender, né? Nesse Novembro Verde. Estamos comemorando 10 anos de Novembro Verde, 150 anos de homeopatia em Goiás. Então, é muita história que a gente tem. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, né? Num momento muito especial do planeta e principalmente do Brasil, onde nós estamos em evidências, né? Precisando mais uma vez nos colocarmos como ciência, mais uma vez nos colocarmos como uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, uma especialidade que é presente em mais de 80 países do mundo, né? Que possui no Brasil vários locais de atendimento, principalmente na rede pública de saúde, é onde a homeopatia mais tem o seu valor, por ser uma ciência, uma medicina que vê o sujeito como um todo, que consegue integrar o ser humano de uma forma integrativa, e é uma ciência barata, é uma medicina muito acessível. Nós temos uma medicação de um custo muito pequeno e muito fácil de ser feita, né, pelas farmácias, muito fácil de ser elaborada, apesar da sua complexidade. Então, é muito importante o que a gente está vivendo aqui em Goiás, porque isso vai refletir de grão em grão, de faísquinha em faísquinha, que a gente consegue fazer com que a coisa cresça, né? Então, a gente está no momento da homeopatia que a gente precisa se mostrar, né? A gente trabalha muito em consultório, tem muitos médicos. Em Goiás nós temos 56 médicos registrados no Conselho Regional de Medicina. Quer dizer, é um público bom, é uma quantidade de médicos que eu considero muito bom, que dá para ter uma representatividade muito boa em Goiânia e no estado de Goiás. Para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial para falar com a gente, né? A doutora Sandra Chaim é uma doutora literalmente, é uma pessoa que estudou em universidades muito representativas, importantes, que são muito respeitadas no Brasil, como a USP. É uma pessoa que tem um trabalho muito bonito na área de ciência, de pesquisa, e é uma professora que atende a homeopatia. Então, ela tem as duas pontas, né? Ela é uma médica que atende e vê o efeito no seu paciente, e ao mesmo tempo é uma pesquisadora, uma cientista e uma professora que divulga a homeopatia em todos os meios. Então, muito obrigada por ter nos atendido, doutora Sandra. É um prazer muito grande ter você conosco. E é muito importante esse momento, né? Já que você é de Uberlândia, está tão pertinho da gente. Nasceu lá em Uberlândia, hoje mora em São Paulo, né? Mas de qualquer maneira tem uma história com esse Goiás, né? E estamos aí abrindo portas futuramente. Fomos convidados pelo Dr. Valdemar para abrir uma residência médica na faculdade da Universidade Federal de Goiás, né, de homeopatia. Então nós precisamos de forças e precisamos de braços, né? E aí eu também convoco aqui os colegas homeopatas de Goiás, né, para que eles venham
se associem para que a gente consiga fortalecer a nossa sociedade, porque através do fortalecimento da sociedade nós conseguiremos fortalecer a homeopatia no estado de Goiás e conseguiremos calar as pessoas que se dizem cientistas para que realmente as pessoas se coloquem nos seus lugares, né? Então, muito obrigada, doutora Sandra. Então, a palavra agora está com você. Bem-vinda. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite, né, que veio através da Maristela, por intermédio do Dr. Carlos Leitão. Quero agradecer o espaço oferecido pelo professor Valdemar, né, que ocupa aí uma posição bem estratégica para aquilo que a gente pretende ajudar a construir em Goiás, no sentido de se construir já um espaço que seja de ensino, de assistência e também de pesquisa, né? É isso que a gente pretende quando se propõe a construir um programa de residência em saúde, né? E eu espero ajudá-los a construir. Durante alguns anos, eu trabalhei no Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, nos projetos de apoio ao SUS, exatamente nos programas de gestão em programas de residência em saúde. E acredito que é um ótimo formato para a gente formar homeopatas, né, com uma experiência clínica, uma visão de pesquisa e já dentro de um serviço de saúde, né, onde a interlocução com os outros profissionais não homeopatas possa acontecer de uma forma mais clara, mais explícita, né, sem nenhum tipo de resistência. Então, eu realmente me coloco à disposição para apoiar vocês naquilo que for necessário. E mais uma vez eu reitero meu agradecimento, né, a todos vocês por esse espaço, né, porque quando a gente pensa, né, no título da live, né, homeopatia como ciência, a gente já encontra aí sinais de que existe uma questão, né? Existe algo aí que nos intriga. E a melhor forma de olhar para isso que está presente nas relações entre nós, profissionais de saúde, e às vezes, inclusive, comprometendo um pouco essa relação, porque cria, né, pela falta de conhecimento, um certo viés, né? Então, a homeopatia, apesar de já ser uma especialidade médica, como a Maristela falou, então é uma especialidade médica, veterinária, farmacêutica, na odontologia também. Apesar dela ser especialidade médica desde 1980, ela ainda não ocupa um espaço de reconhecimento simbólico e acadêmico que deveria ocupar, né? Então, nós não estamos presentes nas faculdades de medicina como deveríamos estar. Nós não somos reconhecidos por nossos pares não homeopatas como deveríamos ser. E isso nós já sabemos que é causado simplesmente pelo desconhecimento e pela não proximidade. Então, são pouquíssimos os serviços ou as clínicas de ensino que têm ali a homeopatia presente e sem dar oportunidade para os profissionais em formação de ter qualquer contato com a prática homeopática ou com os conceitos da prática homeopática. Então, eu queria dizer que realmente é um espaço importantíssimo esse que vocês nos oferecem. Eu espero, né, estou convidando todos a ficar nessa conversa para que a gente possa aproveitar esse espaço. É interessante dizer que eu dei aula em cursos de especialização por muitos anos e na década de 90, um aluno, ao final de uma aula, ele veio me procurar, e isso na Associação Paulista de Homeopatia. E ele era um senhor, ele me procurou e ele falou o seguinte: olha, eu me sinto roubado, porque eu vim fazer esse curso de homeopatia porque eu me aposentei
depois de praticamente 40 anos como clínico na pediatria. Ele trabalhou na pediatria clínica por 40 anos e na aposentadoria ele resolveu fazer um curso de especialização de homeopatia para conhecer um pouco daquilo que ele desconhecia completamente. E aí ele falou, eu me sinto roubado, porque eu estou conhecendo agora, depois de aposentar, um recurso terapêutico que teria feito toda a diferença na minha vida como pediatra. Essa fala, ao final de uma aula, realmente me sensibilizou e ficou por muito tempo me incomodando. E essa foi uma das principais razões que me fizeram buscar a formação acadêmica e, né, o mestrado, depois o doutorado, o pós-doutorado, e também a construção de uma disciplina, né? Então, eu construí um projeto de uma disciplina de homeopatia que eu coordenei e ministrei durante quase 10 anos num centro universitário São Camilo, aqui em São Paulo, para dar oportunidade tanto para alunos em formação, como para os colegas que participavam ali da clínica de ensino, de vivenciar a homeopatia na prática. Então, foi uma experiência que realmente me trouxe muito prazer. E eu acho que esses espaços são extremamente necessários, porque o que eu me lembro? Que não só esse colega foi privado dessa opção, assim como muitos pacientes são privados, o sistema de saúde é privado da homeopatia naquilo que ela tem de potencial, e que nós conhecemos. Então, só para citar um exemplo e começar a entrar no nosso tema, que são as pesquisas, saiu recentemente um estudo que a gente chama de ensaio clínico pragmático, que foi conduzido na Índia, um estudo muito bem desenhado, em que eles distribuíram de forma aleatória crianças ao nascimento e acompanharam essas crianças por 2 anos, e eram dois grupos, basicamente dois grupos, um que recebia o tratamento ou os cuidados da medicina convencional e outro que recebia os cuidados da medicina homeopática. E isso conduzido pelos profissionais da própria rede de saúde ali na Índia. Então, não foi um estudo construído artificialmente, era a realidade. Por isso se chama pragmático, porque é exatamente dentro de uma realidade. E esse estudo demonstrou que as crianças que foram acompanhadas até os 2 anos com o cuidado homeopático, elas tiveram menos dias adoecidas, tiveram menos quadros respiratórios e com um uso de antibiótico menor do que as crianças tratadas apenas com cuidado convencional. Então, esse estudo mostra para a gente muito do que realmente a homeopatia pode fazer, porque é muito importante quando a gente fala em pesquisa, principalmente pesquisa clínica, a gente entender que a homeopatia tem realmente uma forma diferente de atuar. E quando falam, nossa, a homeopatia não tem nada ali nos medicamentos. Ela não tem nada, se você pensar do ponto de vista da farmacologia clássica, né? Então, se a gente for medir ali moléculas do soluto, a gente não vai encontrar, mas a gente tem, através do processo bem definido, fundamentado, que é a farmacopeia homeopática, a gente tem uma técnica de preparação dos medicamentos que inclui não só a diluição, mas também a agitação. Então, nós sabemos hoje, graças à pesquisa experimental, à pesquisa básica, e aqui eu gostaria de fazer uma homenagem a duas grandes pesquisadoras brasileiras que são reconhecidas internacionalmente e que ajudaram a construir esse
corpo de evidências da ação dos medicamentos ultradiluídos, que são a doutora Carla Orlandino e a doutora Leonie Bonamin. Elas são referências e elas merecem ser referências porque elas fizeram uma contribuição enorme para o que hoje se sabe sobre a ação das ultradiluições, que são os medicamentos homeopáticos. Então, quando a gente pensa em todas essas resistências, todas essas, né, esse mantra, né, é efeito placebo, não tem medicamento, a gente sabe que existe, né, uma grande questão, né, para nós homeopatas, que é a questão das ultradiluições. E esse era o principal aspecto da homeopatia, que, de certa forma, tornava a homeopatia implausível, né, perante o corpo científico do momento. Então, quando você pensa que existe uma implausibilidade, quer dizer, é uma forma, né, de atuar que ainda não é compreendida, né, pelo paradigma científico dominante, isso realmente causou muitas resistências e dificuldades. Mas graças, né, à pesquisa básica, experimental, graças a muitos cientistas, né, que estavam dentro de universidades e acolheram, de certa forma, esse desafio, né, de apoiar estudos experimentais para verificar a ação do medicamento, nós temos hoje um corpo de evidências que nos permite afirmar que não é possível mais considerar a homeopatia como implausível. Então, nós temos estudos experimentais em células, em animais, em plantas, que mostram a ação do medicamento homeopático. E mostram, e eu vou depois trazer para vocês os lugares onde vocês podem aprofundar esse conhecimento, e mostram de uma forma que não é mais possível negar, porque mostram, inclusive, a diferença da ação, e aí tem várias linhas de pesquisa que mostram isso, a diferença da ação das substâncias, das soluções que têm só a diluição e em relação àquelas que têm a diluição e a agitação continuada, ou a dinamização do medicamento. Mostram diferenças de intensidade de ação dependendo da dinamização utilizada. E isso é em animais, células, plantas, onde o argumento de efeito placebo não se sustenta, né? Porque são modificações que são medidas, que são mensuradas e são visualizadas. Então, graças a esse corpo, né, de estudos que vocês podem acessar, né, quando quiserem, é possível compreender que a homeopatia, sim, tem uma ação nos sistemas vivos. Os medicamentos homeopáticos atuam de uma forma diferente daquele dos medicamentos da medicina convencional, então eles não têm essa dose dependência, eles não vão atuar ali diretamente num receptor, mas eles promovem tem várias formas de tratar isso, mas eles promovem uma melhor resposta sistêmica aos diferentes tipos de estresse, tanto físico como biológico. Então, é importante que a gente tenha claro isso, né? Já temos, e a gente já vê que alguns estudos, alguns ensaios clínicos já falam disso. Então,
que esse estudo mostrou algum resultado em consonância com os estudos biológicos experimentais que demonstram a ação da ultradiluição, ou seja, dos medicamentos homeopáticos. Então, na verdade, o que a gente precisa assumir entre nós é isso, que temos evidências, sim, temos evidências que são irrefutáveis, né, dentro da pesquisa básica, e temos desenhos de estudos que são capazes de demonstrar não só o efeito biológico das substâncias, dos medicamentos homeopáticos, mas tudo aquilo que todo ato de cuidado envolve, né? Então, uma melhor relação médico-paciente, uma adesão ao tratamento. Então, são diferentes tipos de estudo, e aí é importante a gente lembrar disso, que quando a gente fala de fazer ciência, isso não se resume a ensaio clínico ou revisão sistemática, né? Não, isso engloba um conjunto de formas de obter conhecimento e desde que seja usada alguma metodologia, algum fundamento. Então, a pesquisa qualitativa também produz conhecimento e, às vezes, muito significativo, porque nos permite compreender um pouco mais adiante alguns processos que acontecem quando a gente está utilizando algum tipo de tratamento. Para aprofundar um pouquinho essas questões, eu queria que a gente se aproximasse um pouquinho mais, então, dos estudos e enfim, do estado da arte da pesquisa em homeopatia. Então, eu vou trazer aqui alguns slides, se vocês me permitirem. Pode ser? Estão vendo a tela? Aham, tudo certinho. Tá ótimo. Bom, então, só para lembrar, né, a Maristela já colocou ali, só acrescentar que eu faço parte do Comitê de Homeopatia do CABCIM, que é um consórcio acadêmico brasileiro, né, de saúde integrativa, que é um conjunto de pesquisadores que tem como objetivo apoiar e difundir a pesquisa em diversas áreas, né, da saúde integrativa, inclusive a homeopatia. Eu coordeno, junto com o Biratã, né, o comitê de homeopatia desse consórcio. Então, só para a gente ter, né, mais clareza, a pesquisa em homeopatia, em altas diluições, ela existe em diferentes campos, né? Então, existe a pesquisa clínica na saúde humana e veterinária, que avalia efetividade, eficácia, custo-efetividade do tratamento homeopático, e a gente sabe que são feitas revisões sistemáticas, inclusive no CABCIM, nós temos um produto de um trabalho bem importante que foi feito por algumas pessoas que são ali do CABCIM, inclusive a Leonie, o Edgar, o Biratã, que foi um mapa de evidências da homeopatia, que foi uma parceria do CABCIM com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Está publicado ali no CABCIM para acesso de todos que desejarem. Existe a pesquisa tecnológica, que é principalmente, né, na agronomia, para testar o uso de produtos homeopáticos. Existe a pesquisa básica, né, que é isso, estuda as propriedades físico-químicas, as respostas biológicas, moleculares e celulares das ultradiluições. Existe também a pesquisa em saúde coletiva,
que com certeza já tem um número de estudos bem importante, que lógico que precisa ser aprimorado, a gente precisa avançar, precisa juntar mais informações, organizar, mas a gente tem estudos, né, que compara a prática homeopática com outras práticas, tem estudos de avaliação de serviços, temos estudos que foram realizados em epidemia e, né, aqui, a semana passada, eu participei de uma banca de um doutorado na Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, exatamente um estudo, um ensaio duplo cego, uma espécie de ensaio de comunidade, utilizando o Covid-19 em pacientes com Covid diagnosticados, que foi um estudo que foi feito na época que ainda não se tinha vacina, então, então a importância da gente ter esse tipo de recurso também. Tem os estudos que analisam, avaliam as concepções de outros profissionais de saúde em relação à homeopatia, usuários, gestores e também história da ciência. Isso tudo foi construído muito recentemente, né? Então, graças ao Observatório Nacional de Saberes e Práticas da Fiocruz, na pessoa principalmente da Gisleia da Islândia, eles fizeram um estudo para ver como são os grupos de pesquisa em PICS no Brasil, e esses dados se referem aos grupos de pesquisa. Então, do CNPq, né, do diretório do CNPq, que estudam homeopatia. Então, para vocês terem, né, aí está uma visualização que vocês podem, né, perceber que de um conjunto enorme, né, de 37.640 grupos de pesquisa, 36 são grupos de pesquisa em homeopatia. Quer dizer, é um número ainda muito pequeno, né, para tudo aquilo que a gente tem certeza que pode fazer, né? E olha esse dado, desses 19 grupos foram criados a partir de 2010. Então, olha como a gente ainda é adolescente, né, na pesquisa, né? São grupos muito recentes. Então, a gente realmente já fez muito, mas a gente pode fazer muito mais, né? Então, somos ainda recentes nesse campo. E mesmo recentes, a gente tem resultados que a gente precisa divulgar, né? Resultados de estudos bons, com um bom desenho, né? Que a gente percebe que foram respeitados os princípios homeopáticos na feitura do desenho de pesquisa. Então, esse é aquele que eu falei para vocês, que foi feito na Índia. As crianças foram divididas em dois grupos já ao nascimento, e foi percebido que o grupo inicial era muito parecido em termos de saúde da mãe, né, saúde materna e saúde das crianças ao nascimento, né? Elas receberam, os dois grupos receberam o esquema vacinal preconizado pela Índia, e eles foram seguindo com acompanhamento frequente e continuado. O acompanhamento era feito pelos médicos do sistema de saúde, e também era aplicado um questionário e era feito contato pelos pesquisadores, mas o cuidado era feito pelos médicos do serviço público. E o resultado foi esse. O grupo, depois de 2 anos, né, de avaliação, de acompanhamento, foram menos dias adoecidas as crianças com homeopatia, menor número de episódios de adoecimento, principalmente das doenças respiratórias. O uso de antibióticos e o seu curso direto foi significativamente. Quando se fala significativamente, aliás, todas essas informações, elas só podem ser feitas se existe significância estatística. Então, tem uma avaliação estatística desses dados que permitem essas conclusões. Senão, isso não poderia ser
concluído, né? Então, o uso de antibiótico e o seu custo direto foi menor no grupo homeopatia, o índice de crescimento foi maior no grupo homeopatia, o ganho ponderal foi igual nos dois grupos e o desenvolvimento motor e mental também foram iguais. Então, é um estudo importante que mostra o quanto a gente pode ajudar, né? A gente pode contribuir, né? Principalmente se a gente estiver acessível à população que demanda e que necessita. Um outro estudo que foi publicado e que eu acho importante a gente trazer aqui é que mostra então é uma revisão sistemática, né? A revisão sistemática de meta-análises já publicadas. Meta-análise, ela avalia vários estudos publicados e aí vai oferecer na forma de dados, às vezes numéricos, tem várias formas de apresentação, uma espécie de resumo né, daquele conjunto de pesquisas publicadas. E aqui é uma revisão sistemática de meta-análises, e aí sempre de ensaios clínicos homeopáticos para qualquer tipo de indicação, placebo controlados, né? Então, ensaio clínico placebo controlado, com distribuição aleatória, né? Então, randomizado, é o que se chama hoje padrão ouro, né? Naquela ciência mais dura que a gente chama, né? Mais o núcleo da ciência da clínica homeopática. Apesar, e aqui é importante a gente falar, que existem várias questões em relação a isso, né? Sobre o ensaio clínico randomizado, placebo controlado, ser a única forma de se validar um conhecimento, porque ele em geral, pouco aplicáveis, né? Em geral, a gente tem uma condição muito artificial, vamos dizer assim, de tratamento. Então, hoje em dia está se buscando, não só na homeopatia, isso, né, na medicina como um todo, outras formas de estudo, como os ensaios clínicos pragmáticos, o N de 1 e outros. Mas essa revisão, ela mostrou, e aqui é interessante, né, que olhando para essas meta-análises que já foram feitas, existe efeito positivo da homeopatia para além do placebo, e esses efeitos foram considerados de intensidade moderada quando se considerou todos os tipos de intervenção homeopática. Aqui, todos os tipos quer dizer o quê? Aquelas que não utilizaram só a homeopatia individualizada. E quando foram avaliados apenas os efeitos daqueles estudos com homeopatia individualizada, que é um dos princípios da homeopatia, a individualização do tratamento, o efeito é alto. Então, é categórica a conclusão desse estudo, e é importante que vocês vejam quem que faz o estudo e aonde está publicado. Então, não é uma revista homeopática, né? É uma revista de revisões sistemáticas. Ele foi feito por um professor de epistemologia e metodologia médica, de Freiburg, na Alemanha. Então, e a conclusão é essa, né? Que o tratamento homeopático supera o placebo. E ele aqui afirma que isso converge com experiências laboratoriais que mostram os efeitos de preparações homeopáticas ultradiluídas. Então, é um corpo de conhecimento que a gente não tem como negar, né? E não tem como fugir desse debate, né? A gente tem isso concreto.
Eu queria só falar que o estudo anterior, aquele das crianças, que é esse daqui, ele foi publicado, também não foi numa revista homeopática, ele foi publicado no European Journal of Pediatrics. Então, é uma revista, né, de pediatria europeia. Um outro estudo é fibromialgia. Quando a gente pensa em fibromialgia, a gente sabe a dificuldade que se tem, porque não se tem um tratamento, né, que seja comprovadamente definitivo para a fibromialgia, né? A gente tem muita dificuldade na clínica convencional com a fibromialgia. E aí, quando você vê um resultado de um estudo que demonstra claramente que o medicamento homeopático individualizado, comparando com o placebo, num estudo que foi também muito bem desenhado e que já é o segundo estudo, né, realizado da mesma forma e reafirma os achados, isso não pode ser deixado de lado. A gente não pode negar essa informação, nem para os profissionais de saúde, nem para os usuários, nem para o sistema de saúde. Então, existe um efeito do medicamento homeopático superior ao placebo, e aí, né, melhorando a qualidade de vida de saúde e diminuindo as dores dos tender points. Então, o que mais que a gente quer, né? Então, com pouquíssimo efeito colateral, quer dizer, já a gente raramente observa, é muito difícil observar efeitos adversos com homeopatia. Então, é isso. 2 estudos com o mesmo desenho, placebo controlado, randomizado, que nos dão essa informação. Melhora a qualidade de vida e melhora os sintomas da fibromialgia. É um estudo que foi publicado há 20 anos atrás, numa revista de reumatologia, né? Então, vamos lá, vamos levar esses estudos e desenhar outros, abrir ambulatórios, né? A gente tem como sustentar a nossa demanda. A gente tem aqui também publicado, né, numa revista que é o Jornal Europeu de Economia em Saúde, não é uma revista também do campo homeopático, que foi uma revisão de estudos econômicos, que incluiu vários estudos em humanos, né, sem limite de tempo ou idioma. Então, pegou os estudos econômicos que foram feitos com homeopatia. E ele achou 14 estudos, né, que cumpriam esse requisito, esse critério de inclusão, e aí 8 deles mostravam que havia uma melhora nas queixas ou, né, no estado de saúde, quando usada a homeopatia, com menor custo. 4 deles mostravam que os resultados com homeopatia eram melhores ou iguais o controle, mas com o mesmo custo. E 2, os resultados eram iguais, mas com maior custo. Então, né, a gente tem aí estudos importantes também do ponto de vista do custo-efetividade. Então, para a gente usar como referência e reproduzir em outras situações, em outros lugares, né? Nos ambulatórios do SUS, né? Eu acho que é importante a gente ampliar aquilo que a gente já tem de informação. Aqui eu estou trazendo, né, algumas pesquisas que eu realizei. Esse é um livro que eu publiquei e que está acessível na BVS, então vocês podem acessar, ele está lá disponível para acesso livre,
que é o Homeopatia Universidade SUS, que foi resultado da minha tese de doutorado, que foi essa interface entre homeopatia e biomedicina, que foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui entrevistar não homeopatas do serviço público, então, tanto profissionais como gestores, da academia, então, professores e pesquisadores, para entender como é que eles viam a aproximação da homeopatia nessas instituições. Então, foi muito do que eu entendo hoje das dificuldades, né, do campo convencional para nos entender e as nossas dificuldades para nos aproximar vem desse estudo que foi feito como doutorado. Anteriormente, como mestrado, eu fiz um estudo sobre o perfil do médico homeopata e foi interessante aqui porque ficou muito claro que os homeopatas, né, os médicos que procuram homeopatia, em geral procuram porque querem um outro recurso terapêutico, porque aqueles que eles têm como especialistas, principalmente os pediatras, não são suficientes para lidar com inúmeras situações de adoecimento para as quais os recursos terapêuticos da alopatia ou não existem, ou são muito pesados, né? Então, eles querem outros recursos, né? Principalmente para as questões respiratórias, para as questões alérgicas, para, às vezes, dificuldades de comportamento, de sono, enfim. E aí, no pós-doutorado, a gente fez uma aproximação com o Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina da USP, então a gente, enfim, eu fiquei ali numa vivência com os profissionais, percorri todos os departamentos ali do Centro de Saúde para construirmos juntos uma forma de inserção ali da homeopatia, que seria inserida e avaliada durante o período de uso lá. Então, foi um projeto bastante interessante, onde eu pude vivenciar a homeopatia no centro de saúde, junto, de uma forma muito integrada às ações que eram desenvolvidas por todos os setores, né, do centro de saúde, setor de saúde mental, clínica, enfim. Foi uma experiência bem interessante. Tudo isso tem artigos publicados, então tem um artigo que é interessante, porque lá no Centro de Saúde eu pude aplicar alguns instrumentos de avaliação que me mostraram o efeito da consulta homeopática, o quanto a consulta homeopática já é promotora de autonomia, de autoconhecimento, e separadamente avaliar o efeito do tratamento homeopático ao longo dos anos que eu fiquei lá no centro de saúde. Essa avaliação do efeito da consulta homeopática saiu como um artigo em colaboração com o Zé Ricardo Aires, que é exatamente isso, né? Consulta homeopática e seu efeito. Então, é interessante porque depois a gente vai ver, é uma das qualidades, né, que a gente tem e tem que declarar em voz alta, né, o valor da nossa consulta, que é uma consulta muito minuciosa, de uma escuta muito respeitosa e ampliada, e isso faz toda a diferença, e isso foi reconhecido também pelos pacientes, porque eu fiz grupos focais depois de todo o período de acompanhamento dos pacientes, eu fiz grupos focais com os que participaram do estudo, e uma coisa que eles falavam era interessante, que eles puderam lidar melhor, né, com seus sintomas, a partir daquela primeira consulta, e eles ficavam surpresos depois do tratamento, como um remédio era capaz de curar coisas tão diferentes. Às vezes, coisas que eles nem tinham lembrado de fazer, de falar na clínica. Então, mas curou minha enxaqueca, que eu nem tinha lembrado. Eu vim aqui por causa de uma asma,
e aí, mas curou também enxaqueca. Então, a surpresa de um remédio ser capaz de curar diferentes sintomas, eles observavam a capacidade do tratamento homeopático na promoção e prevenção, porque eles perceberam, olha, durante esse ano eu não adoeci com a frequência que eu adoecia nos anos anteriores. Então, não tive aqueles na virada do tempo, minha rinite, né? Enfim. Eu queria mostrar para vocês aqui alguns grupos de pesquisa. O primeiro grupo de pesquisa, então, o primeiro grupo de pesquisadores que se reuniu realmente para fazer pesquisa experimental é o GIRI, né, que é um grupo francês, que é atualmente presidido, né, pela Carla Olandino, nossa querida companheira também lá do Comitê de Homeopatia do CABCIM. Já, já a Leonie faz parte, é uma pessoa importante também no GIRI, então a gente tem que reconhecer esses valores. Um outro centro de pesquisa no Reino Unido, que é o Homeopathy Research Institute, que tem um site que merece ser pesquisado, porque tem muita informação ali. Tem o grupo da Alemanha, não vou ousar ler, porque não vou conseguir. E tem um grupo também na Índia. E temos nós do CABCIM, que é um consórcio acadêmico, que é uma rede de pesquisadores que existe desde 2018, fundada pelo Ricardo Gelman, ele que teve essa iniciativa que a gente precisa valorizar. Ele, né, tem uma representação bem importante junto à Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, o Ministério da Saúde. Então, desenvolve trabalhos, né, em parceria e com a demanda dessas instituições. Aqui eu trago para vocês, e eu espero que vocês realmente percorram esses espaços, algumas sugestões de leitura para que vocês, enfim, entrem em contato, né? Realmente vejam tudo que está sendo feito, né? Não, a gente precisa, uma questão entre nós homeopatas é que a gente precisa se apropriar mais, né, do que existe de pesquisa, do que existe de produção. Um dos objetivos que eu tive quando, né, começamos ali o Comitê de Homeopatia no CABCIM era introduzir o tema da pesquisa nos cursos de formação, né? Então, a gente promoveu alguns seminários para as escolas formadoras de homeopatia, para que esse tema ficasse mais presente. Então, a gente desenvolveu isso durante o período de um ano e alguns meses. Então, tem aí vários locais, né, de consulta, de leitura. Aqui tem o site da Leonie, que é bem didático também, né? Tem o nosso mapa de evidências lá no CABCIM, tem o dossiê que foi construído, né, pela Câmara Técnica de Homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia, que está publicado, disponível, né? As pessoas podem olhar, tem alguns estudos que eu apresentei aqui que também estão aí. Aqui eu acho que é interessante a gente, como conclusão, né, desse caminho que a gente percorreu, acho que ficou faltando aqui, mas não tem problema não. Essa ficou desconfigurada aqui, porque eu acrescentei posteriormente, dada o contexto aí que a gente vivenciou na última semana. É importante a gente pensar o seguinte: uma política pública, ela não é construída por uma pessoa, ela é construída por diferentes atores envolvidos naquela questão, naquela temática. Então, a política pública que nós temos, né, mais vigorosa em defesa da homeopatia é a PNP, que foi isso que faltou ali. É a PNP, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares,
que foi publicada pelo Ministério da Saúde em 2006, depois de um amplo trabalho dos diferentes atores envolvidos com a possibilidade da homeopatia no serviço público. Então, foi uma construção de anos, feita por usuários, gestores, homeopatas, clínicos, homeopatas farmacêuticos, pesquisadores, docentes. Então, tinha ali uma representação, né, dos usuários que também participou dessa discussão, e aí se construiu a política de promoção e valorização e inserção, né, a ser seguida pelos municípios para a implantação da homeopatia nos serviços públicos. Ainda falta muito, ela deixa ainda muito a desejar, porque nós ainda estamos restritos a poucos municípios, a poucas unidades, ainda nós temos o limite da oferta do medicamento homeopático. Então, temos muito a avançar, mas é importante que a gente saiba isso, a gente precisa avançar. Por que precisa avançar? Porque quando em uma das diretrizes da política se defende a homeopatia ali nesse sistema público que nós temos, que nós valorizamos muito, os argumentos que se colocam em uma das diretrizes. Então, a homeopatia recoloca o sujeito no centro do paradigma da atenção, compreendendo-o nas dimensões física, psicológica, social e cultural. Desta forma, essa concepção contribui para o fortalecimento da integralidade da atenção à saúde. E isso a gente vê nos estudos que a gente, além de ver no dia a dia, a gente comprova nos estudos que a gente faz de escuta de usuários, de acompanhamento de usuários, de escuta de gestores que sabem da diferença que faz ter um ambulatório de homeopatia no seu serviço. Então, não dá para a gente não solicitar a ampliação do acesso. Quando a diretriz da EPNP, fala que a homeopatia fortalece a relação médico-paciente como um dos elementos fundamentais da terapêutica, promovendo a humanização na atenção, estimulando o autocuidado e a autonomia do indivíduo, a gente tem estudos que comprovam isso, né? É lógico que isso é o que se espera de qualquer ato médico, né? Todo ato médico deveria ter esses elementos contidos nele, mas nós podemos comprovar isso através dos estudos que já desenvolvemos. Então, vamos nos orgulhar disso, vamos manter essas características de uma boa prática homeopática, para que a gente continue fazendo a diferença. As outras, né, atuam em diversas situações clínicas do adoecimento, como, por exemplo, nas doenças crônicas não transmissíveis, nas doenças respiratórias e alérgicas, nos transtornos psicossomáticos. Esses são estudos que eu, como mostrei para vocês, já está demonstrada a ação do tratamento homeopático. Contribui para o uso racional de medicamentos, podendo reduzir a farmacodependência. Então, a gente tem um substrato, então, um corpo de pesquisas que fazem jus, dão suporte para aquilo que a diretriz, lá em 2006, quando a gente ainda não tinha tanta pesquisa, mas a gente sabia disso pela prática. A gente já observava isso, tinha alguns estudos já sugerindo isso, mas hoje a gente tem um corpo robusto de pesquisas que podem nos dar subsídio para reafirmar tudo isso que a homeopatia, que as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas em relação à homeopatia afirmava ali no seu lançamento em 2006. Então, o que eu quero é, com isso, convidar vocês todos a examinar tudo que a gente já tem construído,
avançar naquilo que a gente ainda precisa avançar, e a gente sabe que tem muito, né? A gente não nega isso, a gente ainda não sabe exatamente o mecanismo de ação das ultradiluições. Isso é uma questão que intriga muitos homeopatas que estão aí pelo mundo, né, Carla? Tentando desvendar isso, tentando achar, né, é, lacunas para juntar os elementos que já são conhecidos. Então, a gente precisa realmente, com isso que temos em mãos, demandar por mais espaços de assistência, de pesquisa e principalmente de ensino, para que as pessoas se aproximem desse conhecimento e, com isso, parem, né, com essa resistência que muitas vezes não é explícita, né? Então, vamos nos aproximar, né, quando nos constituímos como um ambulatório, por exemplo, né, na universidade, ali no Hospital das Clínicas da UFG, é, e fazer uma interlocução boa com as outras clínicas, né? Mostrar o que é possível, o que a gente consegue fazer, os nossos limites, né? Acho que é importante a gente estar nessa conversa assim, claramente, sem artifícios, com o que a gente tem e com o que a gente ainda precisa construir. Então, muito obrigada mais uma vez por esse espaço, né? Eu agradeço todos os que ajudaram a construir esse espaço. Aí fica meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Estou aí, tá bom? Muito bem, gente. Agora podemos ouvir. Vou parar de. Pronto. Bom, usando a palavra da Bárbara, né, que colocou no chat aí, é muito rico, muita riqueza, é maravilhoso, sabe, Sandro, o que você trouxe para gente e o que você abriu de possibilidades, né? Não só o que você apresentou, mas tudo que está aí. Tem um universo de espaços que podem ser vistos, lidos, entendidos, que é o que você colocou. A homeopatia não está aqui para confrontar a alopatia. Nós queremos juntar forças, né? E esses trabalhos que foram feitos, aonde a alopatia foi dado juntamente com a homeopatia, a coisa foi trabalhado junto. Não há problema, a homeopatia nunca quis excluir a medicina convencional, muito pelo contrário, né? Hoje em dia, no meu consultório, eu atendo vários pacientes indicados por colegas, que a gente soma, a gente associa medicamentos, não existe essa regra, essa rigidez de que quem usa homeopatia está proibido de usar alopatia. Isso é uma crença que a gente precisa realmente tirar, né? À medida que é óbvio que a homeopatia viabiliza a diminuição da alopatia. Porque hoje o que nós mais vemos é pacientes tomando 10, 12, sei lá, 20 comprimidos, né, inúmeros medicamentos, principalmente idosos, e a homeopatia pode reduzir muito isso, né? Reduzir, ajudar, minimizar os efeitos colaterais, melhorar a qualidade de vida do ser humano, porque não é só ficar sem os sintomas, é ficar bem, né? O principal na vida não é ficar sem o sintoma de uma hipertensão, mas é ficar bem com a hipertensão, né? Independente disso, é a pessoa ter energia, ter vitalidade, ter bom humor, é ter um sono bom, é ter qualidade, é ter vontade, é ser um ser que atua no mundo e que faz a diferença. E isso nós sabemos que a homeopatia é riquíssima como ponto de apoio para isso. E podemos trabalhar juntos, né? Ninguém quer excluir a alopatia, né? Pelo Imagina. contrário, Uhum. né? Então eu fico muito feliz com o que você colocou, tá? Temos uns elogios no chat aí, muito inspiradora, né? Lindo trabalho, gratidão. É, não estou
clareza, muita clareza nas explicações, brilhante apresentação. Então é isso, e vamos avançar, né? O Dr. Valdemar, atual diretor da Faculdade de Medicina, nos provocou para que nós abríssemos a residência médica lá, não é uma provocação. E ele cutucou quem ele não deveria, se ele porque realmente Convite importante convite esse, né? importantíssimo, sabe? Agora, nós em Goiás, Sandra, precisamos unir forças ainda, sabe? Maravilha, Estamos um grupo maravilha. pequeno, mas a gente precisa realmente agregar mais pessoas. Por isso, a gente está fortalecendo, né, assim, revivendo, e aqui em Goiás, principalmente através do Novembro Verde, né, que é um novembro dedicado ao Dia da Homeopatia, dia 21 de novembro. Inclusive, eu convido todos também a verem, né, houve um seminário em Brasília, e lá foram colocados várias palestras, né, isso é disponível no YouTube. Foi no dia 21 de novembro, nós tivemos essas apresentações, muitas pessoas importantes na área de pesquisa, de ensino, aqui no Brasil, homeopatas, e inclusive uma mexicana também que falou, muito interessante, sobre a homeopatia no mundo. Eu acho assim, tem muito, não tem como não dar credibilidade. Não, é o que você falou, provar que é ciência para quê, né? Eu acho que a gente não tem que a gente tem que realmente, as pessoas têm que ir atrás do conhecimento. Conhecimento liberta. Esse é o nosso grande valor, né? Conhecer, tá? Eu acho que tem alguma pergunta, Maurício, você viu aí? Pergunta Não, é só, vários agradecimentos. são só vários agradecimentos, elogios, tá? Se você quiser, A deixa eu gente ver. também tem que agradecer, né, as Exatamente. pessoas que num domingo pela manhã estão aqui, né, falando. É realmente muita gratidão, porque é muito interesse mesmo, né, que Que nós bom. temos. É muito interessante. E aí é isso que eu vou, né, eu acredito que o professor Valdemar, né, já esteja lá no trabalho dele, É, não esteja mais aqui, mas o desafio é esse, né, que Goiás faça um caminho inverso, porque em todas as iniciativas relacionadas à entrada da homeopatia em instituições de ensino, né, tanto na academia, né, nas faculdades de medicina, como na rede pública, foram iniciativas dos homeopatas. Então, acho que seria muito legal se o Goiás inovasse e, a partir de um convite da instituição, né, se formasse um local de ensino, assistência e pesquisa, já desenhado nos modelos que a gente, né, considera os mais interessantes para o ensino atualmente. Vamos torcer muito, viu? vamos sim. Vamos, vamos e vamos conseguir, tá? O doutor Hélio dizendo, colocando também, que é um homeopata aqui da gente, importante o que foi dito, que nós homeopatas precisamos nos apropriar mais dos trabalhos científicos que e e que demonstram, né, a eficácia do tratamento homeopático. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente, na prática, no consultório, a gente vê isso, mas quem vai até nós, a gente não precisa convencê-los que funcionam. São pessoas que já sabem que funcionam por experiência própria, porque viu alguém, um vizinho, um parente já faz o tratamento. Mas mesmo aí, só um comentário, Maristela, né? Aham. Eu falei para eles me avisarem, porque eu já estou passando o Não, tempo. mas Mas estamos. uma coisa interessante, quando a gente fala, né, de mudar um pouquinho essa cultura e sair desse mantra, né? Homeopatia não é científica, homeopatia não é científica. É por quê? Porque isso repercute, inclusive, nas concepções da população, da sociedade, dos profissionais de saúde. Porque quando você vai procurar um tratamento, você falou da hipertensão, você vai começar um medicamento antihipertensivo, né? As pessoas em geral, se você tem efeitos colaterais significativos, ou se a sua pressão fica instável num primeiro momento, você não vai atribuir isso à alopatia. Você vai atribuir isso
ao medicamento. Você vai voltar, né? Isso é o senso comum. As pessoas vão voltar à alopatia, ou no máximo vão mudar de profissional e vão tentar um outro medicamento. Quando isso acontece com a homeopatia, é muito frequente as pessoas falam, tá vendo, a homeopatia não funciona, né? Desconhecendo que realmente é preciso, né? Às vezes um ajuste de medicamento, um ajuste de dinamização ou de potência, ajuste de frequência de uso, ou uma investigação melhor dos sintomas que não foram, né, bem escolhidos. Então, a gente precisa sim, né, trazer toda esse conjunto, né, de informações e tanto, né, do que temos de resultados de pesquisa, como informações sobre os princípios da homeopatia, para que não fique prevalecendo essa noção equivocada e que as pessoas fiquem, né, com uma certa resistência a voltar a procurar o homeopata e falar, olha, esse primeiro medicamento não foi, né, não foi suficiente, não foi eficiente. Então, para o homeopata ter a oportunidade também de rever, como qualquer outro profissional, né? Exatamente. Medicamentos para depressão, como é difícil, né, ajustar medicamento para depressão na alopatia. Então, né, na homeopatia, às vezes, isso vai acontecer, e é normal, e faz parte. A gente não faz magia, né? A gente faz ciência. Exatamente. E o paciente, ele precisa ser visto de uma forma individualizada e a medicação Isso. individualizada também. E não é uma arte simples, né? É uma arte bem complexa, né? Apesar da medicação da homeopatia parecer ser simples, é uma ciência extremamente complexa, mas maravilhosa. Sandra, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração. Você não tem noção a alegria que eu tô de poder estar aqui hoje, num domingo, conversando com você, sabe? Esse material que você trouxe, a sua fala, o seu encanto, a sua paixão, isso é claro pra gente, sabe? Fica assim, é muito bonito saber que existem, e isso anima demais a gente, saber que existem pessoas assim no Brasil trabalhando e fazendo esse belíssimo, sendo esse belíssimo exemplo, né, de homeopata. Isso anima, né, a gente aqui em Goiás, que está precisando desse acaloramento, isso é muito importante no momento que a gente está vivendo, tá? Eu agradeço e não vou abrir mão da sua ajuda caso a gente consiga entrar na UFG, tá? A gente quer realmente todo o seu apoio, você tem uma experiência muito grande nessa área, tá? E eu fico muito feliz, eu agradeço do fundo do coração, a Ana Lúcia também está agradecendo, né? Ana Lúcia que não pôde estar aqui, ela estaria com a gente, mas infelizmente ela teve uma virose, né? E não quis passar para o Maurício nem para mim. E ela foi bem amorosa, cuidadosa. E então eu quero agradecer a Ana Lúcia pelo grande trabalho que ela vem fazendo. É uma homeopata maravilhosa, brilhante em Goiás. E quero agradecer toda a diretoria da Sociedade Goiana de Homeopatia, né? Que nós estamos aqui fortemente apoiados. E querer chamar mais homeopatas de Goiânia que nos ouviram, né? De Goiás que nos ouviram, que venham, se associem. Nós temos uma sociedade que está com vontade de fazer coisa bonita aqui, mas a gente precisa de braços. Sociedade pequenininha sobrecarrega os que estão e cansam, né? A gente se cansa, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Muito viu, obrigada. Maristela? Muito obrigada pelo Muito lindo, convite, muito pela lindo. oportunidade. Foi uma delícia estar com vocês. Agradeço a você, Ana Lúcia, professor Valdemar, ao espaço, né, que foi Maurício, né? O Maurício que está oferecido. ali nos Maurício, bastidores. Maurício que está aí, não é? Muito obrigada, viu, Obrigada, gente? gente. Um bom Muito dia, um bom obrigada. restinho de Bom domingo para todo mundo. domingo. E essa live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube da Associação Médica de Goiânia, pode ser compartilhada e vamos divulgar, né? Nós tivemos 28 participantes ao vivo, mas isso aí pode esparramar e quanto mais gente assistir, melhor é para todos nós e para a homeopatia. E Rani, me agradece. Obrigada. Muito obrigada.